Vamos agora com mais entrevista nesta edição do Jornal da Manhã. Pelo menos 100 corpos foram encontrados no kibbutz de Be'eri, no sul de Israel, depois que ele foi tomado pelo grupo palestino terrorista Hamas. Vamos receber Michele Misputen Goldenfeld, que reside em Israel há 27 anos e mora no centro-sul do país. Michele, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Obrigada a vocês pela participação. Qual é a situação por aí agora? As coisas estão um pouquinho mais calmas, Michele? Eu acho que agora, eu posso te falar que, por exemplo, ontem na minha cidade a gente teve alguns mísseis, a gente teve que entrar algumas vezes no quarto antibombas. Isso eu moro numa cidade que fica mais ou menos uns 20 minutos para o sul de Tel Aviv. Mas desde ontem de tarde as coisas estão calmas. A gente não teve nenhum míssil aqui, mas na parte sul do país, o tempo inteiro eles atiram foguetes e mísseis, e agora começaram também a atirar um pouco na parte norte do país. A gente está, infelizmente, ainda contando os corpos das pessoas assassinadas cruelmente no sul do país. A gente tem mais de 1.200 mortos, infelizmente, mais de 3.000 feridos e centenas de refugiados que foram sequestrados brutalmente e levados para a faixa de Gaza. Agora, Michele, como é que está a situação exatamente aí no centro-sul do país, onde você está, em relação a abastecimento? Já há alguma preocupação em relação a deixar a casa bem abastecida de alimentos? Há alguma orientação do governo em relação a isso? A gente tem trazido informações e até conversado com muitas pessoas, muitos brasileiros que estão em várias regiões aí de Israel nos últimos dias, que têm dito para a gente que o governo tem orientado as pessoas a irem aos supermercados, a abastecerem a dispensa, mas não seria algo compulsório, não seria algo urgente, seria mais uma orientação, o que não tem deixado de gerar alguma preocupação e até pânico em algumas regiões do país. Como está essa situação aí em relação ao centro-sul, a região onde você está? Falta água, falta alimento, tem algum tipo de restrição? Eu posso te dizer que ontem eu fui num dos supermercados aqui na minha cidade, é um supermercado relativamente grande. Eu não senti nenhuma falta de nada. Tinha tudo, alimentos, água, coisas, todos os leite, ovos, todos os alimentos básicos, tinha tudo. Existe um pânico geral, porque há 2 dias atrás saiu uma nota na televisão que a unidade que é responsável pela proteção dos civis disse que era importante ter água e abastecimento em casa. Então as pessoas meio que entenderam que precisava deixar a casa abastecida de todos os lados. Então teve uma atividade impulsiva das pessoas de correr para os supermercados e meio que acabar com as coisas, mas eu tenho visto que as grandes redes de supermercado dizem que não existe falta de alimentos e de abastecimento, tem tudo, o único problema é que eles não conseguem repor as coisas nas prateleiras dos supermercados porque estão faltando empregados, porque como tem muita gente, como não tem escola, não tem jardim de infância, não tem nada, então muitos pais que normalmente trabalham nos supermercados, né, que trabalham nessa abastecimento dos supermercados, estão em casa com as crianças, então faltam empregados para abastecer os supermercados. Eu escutei hoje que um dos supermercados disse que em uma das lojas que normalmente tem 100 pessoas que trabalham diariamente, hoje eles têm 12 pessoas, ou seja, que 80% dos empregados não chegaram. E essa é a questão das pessoas sentirem, entre aspas, que falta abastecimento, mas esse abastecimento não existe, tem tudo.
Michele, duas perguntas rápidas. Na rua, você percebe alguma coisa diferente do ponto de vista de segurança? Mais polícia, mais gente do exército, alguma coisa nesse sentido? E essas orientações, vocês recebem como? Quem é que manda para vocês? Olha, vocês pegam por meio de comunicação, recebem alguma comunicação oficial por parte de prefeitura, governo, alguma coisa nesse sentido? Olha, estoquem água, mantenha o passaporte à mão. Como é que isso funciona? Em relação às ruas, eu acho que existe eu não vejo, pelo menos na minha cidade, eu não vejo mais polícia ou mais exército, porque, como eu te disse, eu estou numa cidade que fica mais no centro-sul do país, então existe uma calmaria, entre aspas, quer dizer, me lembra muito a época da corona, tem muito pouca gente na rua, você vê muito menos carros e ônibus, por mais que ônibus tem, quer dizer, não tem nenhuma restrição de trabalhar. Muitas empresas, principalmente as empresas de high-tech, as pessoas estão trabalhando de casa, em visto disso que não tem escola, não tem jardim de infância, e tem muita gente que foi chamado para o serviço de reserva, né, que foi chamado para a frente da guerra. Então, as grandes empresas dão essa possibilidade das pessoas trabalharem de casa. Então, eu acho que é isso também uma das razões de ver menos gente e menos carros na rua. Posso dizer que há 2 dias atrás, por exemplo, eu fui doar sangue aqui na minha cidade e é bem no centro da cidade. E eu vi a maioria das lojas fechadas, muito poucas lojas abertas. Em relação a receber as notas de como se comportar em determinada situação, sim, a gente recebe pela televisão, pela mídia, nos jornais, sempre tem um representante dessa unidade que eu te disse, que chama Pickuda Oref, que eles são responsáveis por dar esse tipo qualquer tipo de informação a respeito de como que a gente tem que se comportar em determinadas situações. Então, em todos os canais que agora estão 24 horas por dia, né, tendo notícias, a gente recebe esse tipo de informação pela televisão. Até no streaming parece também, né, Michele? Esse tipo de mensagem, ela é divulgada sem que o telespectador tenha controle sobre isso, uma medida de segurança que você está destacando aí pra gente. Agora, desculpe a intromissão, mas eu queria saber exatamente como você está aí em Israel, na região Centro-Sul. Se tem família com você, se você tem filhos, como está o seu dia a dia, o seu cotidiano, você consegue sair para trabalhar, você trabalha de casa? Compartilhe, por gentileza, suas experiências aqui com a gente. Eu posso dizer assim, eu sou casada, eu moro aqui há 27 anos, como vocês sabem, eu morei 5 anos, quando eu cheguei aqui, eu morei em um dos kibbutzim lá do sul, na frente, que é um dos kibbutzim que foram atingidos gravemente, que foi destruído covardemente pelo Hamas. Infelizmente, eu conheço muita gente que foi assassinada cruelmente, assim, eles fizeram um genocídio, essa é a palavra. Eu tenho uma filha de 19 anos, que ela está no exército, obrigatório. Aqui as mulheres são obrigadas a fazer exército 2 anos, ela está no exército já fazem 7 meses. Quando tudo isso começou, ela estava em casa de férias, ela foi chamada para voltar de urgência para a base no sábado. No sábado aqui não se tem ônibus, não tem nenhum tipo de transporte público. O meu marido teve que levá-la até um ponto de encontro que ela recebeu para poder pegar um ônibus, né, que levariam os soldados até os pontos das bases ou pontos de encontro. Ela está na base, a gente tem comunicação com ela, ela não está numa base no sul do país, mas a gente está muito preocupado com ela, a gente sabe que ela está num lugar menos perigoso, que ela está dentro de uma base, mas ela faz um trabalho que eu digo que é um trabalho super importante, é um trabalho sagrado. Eu não posso entrar em detalhes porque tem censura de exatamente o que ela faz, mas eu posso dizer que hoje em dia ela está fazendo um dos trabalhos mais importantes para o Exército. Eu tenho mais 2 filhos, eu tenho uma filha de 14 e um filho de 10. Eles não estão na escola, eles
têm algum tipo de apoio emocional todos os dias, eles entram em Zoom com a escola, com as professoras, com a direção da escola, tipo assistente social que tem nas escolas aqui, para eles poderem falar um pouco da sensação deles, porque eles dormem no meu quarto antibombas, eu tenho um quarto antibombas dentro de casa, e desde sábado eles dormem lá. Nesse momento, não estou trabalhando, mas meu marido está trabalhando e ele trabalha de casa, então ele tem a possibilidade e é isso que ele está fazendo. Eu evito de sair muito de casa só para coisas extremamente urgentes, por exemplo, ontem fui fazer supermercado, você precisa ir até o banco pegar dinheiro para ter um pouco de dinheiro em casa, mas a gente fica o dia inteiro, né, perante a televisão, vendo as coisas que acontecem, e infelizmente a gente se depara com cada minuto com histórias que são muito tristes de ser ouvidas, com imagens que eu jamais na minha vida, em 27 anos que eu moro aqui, pensei que eu iria ter que ver. No Kibbutz Be'eri, como você disse antes, tem mais de 100 corpos. Existem corpos que não conseguem reconhecer porque eles queimaram, degolaram crianças, anciãos, homens, mulheres, soldados, sem piedade, sem distinção de religião, de nada. E é muito, muito triste. Eu falo que a gente está contando os nossos mortos. Mas, por outro lado, eu tenho muito orgulho do meu país. Nesse momento, o país está muito, 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 muito unido. A gente está dando muito suporte e um moral muito alto para os soldados, para aqueles que estão na frente da guerra. Existem milhões de grupos ajudando em todo lugar, de toda forma que precisa, se é levar comida para os soldados, se é levar um pouco de acalento a eles, roupas e coisas higiênicas que eles precisam, se é recebendo famílias do sul, do norte que tiveram que sair das casas. É uma coisa que realmente deixa a gente muito certo de que a gente o povo de Israel é o povo da luz, é o povo que quer paz. A gente não quer guerra, a gente não foi procurar eles, a gente não foi provocar eles. Eles entraram cruelmente no nosso território, fizeram uma coisa que acho que desde o setembro, dia 11 de setembro nos Estados Unidos, não foi vista e não foi feita em nenhum lugar do mundo. Não foram só israelenses que foram atingidos, infelizmente a gente tem também 2 brasileiros que a gente já sabe, e existem outras pessoas de outras cidadanias que estão, inclusive ontem eu fiquei sabendo de um peruano que também morava no Kibbutz Be'eri, que ele era médico e ele foi morto. Então, não é uma coisa que atinge só os israelenses ou só os judeus, porque naquele festival de Heavy tinha gente de muitos lugares do mundo que também vieram festejar a vida, e é isso que o povo de Israel quer. A gente quer viver em paz e sem esse tipo de ataques de guerrilha terrorista e fundamentalista que é o Hamas. Nessa festa morreram inclusive 2 brasileiros. Por enquanto, tem uma terceira desaparecida, né? Michele Goldenfeld, que vive em Israel há 27 anos. Michele, muito obrigado pela entrevista. Que fique tudo bem aí para você, para sua família, e um bom dia.